De volta aqui com vocês, nós vamos falar agora, conforme prometido, sobre o vértice, tá? Assunto extremamente importante e, ao mesmo tempo, ele coincide, né, com o tópico de máximos e mínimos, tá? Então, esse mesmo tópico aqui a gente pode chamar de vértice, tá? Porque é através do vértice que eu calculo o máximo e o mínimo, né? Mas eu coloquei máximos e mínimos aqui só para que vocês já estejam atentos aí a esse tópico, tá? Em relação, para completar o nosso estudo de função do segundo grau, pessoal, eu tenho que lembrar que o meu gráfico lá da função do segundo grau é um gráfico que é uma parábola, né? Nós já aprendemos a funcionalidade de cada coeficiente. E agora aqui eu tenho que entender que esse meu gráfico, ele tem uma característica, né? Que é a concavidade e pode ser para cima, pode ser para baixo, mas nós já aprendemos algumas informações. Uma delas é que aqui vai ser o C, a outra que aqui vai ser o X uma linha, a outra que aqui vai ser o X duas linhas, ou na ordem, né? O menor vem primeiro, o maior vem depois. Agora, pessoal, a gente consegue aprender uma coisa nova que ela é muito importante no estudo de funções, de modelagem matemática, que é justamente esse pontozinho aqui, essa barriguinha, que seria o eixo de simetria, é o local onde o gráfico é cortado exatamente ao meio, tá? Esse localzinho aqui a gente chama ele de vértice, tá? E o vértice a gente consegue calcular as coordenadas desse cara, tá? As coordenadas desse carinha aqui, desse vértice, vai ser justamente aqui, ó, o y vértice e aqui em cima o x vértice, o valor de x e o valor de y. Nós teremos um valor de x e um valor de y, tá? As coordenadas desse vértice, então, vai ser justamente o valor do x vértice com o valor do y vértice. Nos vestibulares e em questões de prova, de concurso, a maioria das vezes ele não vai pedir para você calcular o vértice, não. Mas você tem que treinar no início o vértice para você pegar a habilidade e entender a função de cada um deles, do x e do y aqui. Porque a partir daí, a maioria das vezes as questões vão pedir só um. Ou só o x vértice ou só o y vértice. Então é importante você saber quando o exercício está pedindo um e quando o exercício está pedindo o outro, tá? Isso é fundamental para vocês. Então, aqui, pessoal, eu posso estar com a concavidade para cima, posso estar com a concavidade para baixo, mas não vai mudar nada, tá? A análise aqui do vértice não muda muita coisa não, tá bom? Então, vamos lá. Se eu tiver uma concavidade aqui voltada para baixo, eu teria sim, né? Vou ter aqui... Eu tô trabalhando com um caso que eu tô tocando em 2 pontos, porque é mais simples aqui para representar, mas poderia ser qualquer outro caso, tá? Não tem problema aqui não. Então, eu vou fazer aqui x e y. Ó, aqui eu sei então que se está cruzando é o C, eu sei que aqui é o x uma linha, eu sei que aqui é o x duas linhas, e eu sei que eu vou ter a barriguinha aqui, que é o vértice. E aí eu sei que esse vértice ele vai ter uma coordenada aqui, que eu vou chamar de x vértice, e eu sei que ele vai ter uma coordenada aqui, que vai ser a minha alturinha, que eu vou chamar aqui de y vértice, que é essa distância aqui, né? Esse pedaço aqui, né? Em relação, ou seja, é a altura desse ponto em relação ao eixo das abscissas, ao eixo x, tá bom? Então, pessoal, qual que é a diferença entre os dois aqui, né? Aqui é onde entra o máximo e o mínimo, né? Os máximos e mínimos. Quando eu tenho um gráfico com essa posição, aqui eu vou ter uma situação em que o A é positivo, o A é maior que zero. Você concorda comigo que aqui, nesse gráfico, lembrando que ele é infinito lá para cima, né? Eu só consigo saber, certeza, o mínimo que esse gráfico atinge, ou seja, eu sei que ele está vindo lá de cima, descendo, aí no mínimo que ele vai aqui, aí ele sobe. Então a única coisa de certeza que eu tenho é essa informação, que é o mínimo que esse gráfico vem aqui, tá? E quando ele está na concavidade para baixo, vocês concordam comigo que aqui é infinito, então eu não sei o mínimo dele, ou seja, o mínimo que ele atinge aqui embaixo, mas eu sei o máximo que ele vai, ó, ou seja, ele está aqui embaixo, ele sobe, 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 ele vem até aqui, aqui sim eu sei o máximo que ele consegue ir, e aí ele cai. Então pense um jogador, por exemplo, cobrando uma falta, né?
O jogador vai chutar aqui a bola sobe, sobe, sobe em direção ao gol e volta. O máximo que ela vai ser no vértice, tá? E aí, então, aqui eu tenho uma situação de máximo e aqui eu tenho uma situação de mínimo. Então, a diferença de máximo e de mínimo é a posição da concavidade. Mas eu vou estar calculando a mesma coisa, tá? Quando o exercício pedir o valor máximo ou o valor mínimo, de certa forma, eu vou estar calculando pela mesma fórmula. O que muda é a direção, né? Eu estou limitando embaixo ou estou limitando em cima. Se eu limito embaixo é mínimo, se eu limito em cima é máximo, tá? Gente, esse tipo de conceito aqui é extremamente explorado em física, tá? Parte da física é só o tempo todo, desde aquela parte de movimento retilíneo uniformemente variado até aquela parte de lançamento oblíquo, tá? É uma parte assim que cai bastante, despenca, demais, 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 porque o gráfico tem um formato, né, de uma parábola, tá bom? E aí, gente, o que a gente tem aqui? Sempre que um exercício quiser... as fórmulas, né? A fórmula do x-vértice, pessoal, é menos b dividido por 2a. Quem que é esse b e esse a? É da minha função, né? f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c. É justamente esse a, b e c que eu vou usar para calcular. Então, quando o exercício pedir o x-vértice, eu vou calcular usando essa fórmula. Quando ele pedir aqui o y-vértice, eu vou calcular usando essa fórmula, que é menos delta dividido por 4a, tá bom? Então, eu tenho duas formulazinhas aqui para decorar. Treinando, você decora fácil. A grande dificuldade do exercício é você pegar a questão e saber quando você vai usar o x-vértice ou quando você vai usar o y-vértice. Para isso, é muito importante que você entenda quem é cada eixo, o que é cada eixo. Porque, por exemplo, se um exercício desse aqui traz a concavidade voltada para baixo e está falando que o jogador vai chutar a bola aqui, e aqui eu estou calculando o tempo que a bola retorna, então aqui vai ser o tempo e aqui vai ser a altura que a bola vai atingir. Então, se ele pergunta bem assim, qual que é o valor da altura, qual que é a altura máxima, o valor da altura máxima, ele está me falando que se ele está querendo a altura máxima, ele vai estar pedindo aqui o y-vértice. Então, normalmente, exercícios que envolvem altura máxima, eu vou estar calculando aqui pelo y-vértice, tá? Se ele fala para mim do tempo, né? Qual é o tempo total? Eu vou estar calculando provavelmente o x-vértice, tá? Se ele me pede, por exemplo, aqui, qual é o tempo de subida, né? O tempo de subida vai ser o tempo associado ao ponto mais alto, o tempo que gasta para ir aqui até o ponto mais alto. Então, nesse caso aqui, ó, o tempo de subida ou o tempo para atingir o máximo ou o tempo para atingir o mínimo, tá? Eu vou calcular, então, o x-vértice, tá? Se ele me pedisse o tempo total da bola subir e descer, esse x-vértice ele é a simetria, ele é a metade. Então, é só dobrar o valor, tá? Ou eu posso calcular aqui o x-vértice, tá? Também daria para poder eu deduzir. Dependendo da posição do gráfico, eu poderia calcular o x-vértice, o y-vértice e fazer a média, tá? Porque esse x-vértice aqui, ele é a média do x uma linha com x duas linhas, tá? Eu poderia fazer isso também aqui. Ele é o ponto médio, tá? Mas é muito mais interessante calcular ele logo e dobrar, dar na mesma ali para a gente poder fazer. Então, a gente vai tentando verificar quanto é que vai dar. Você pode conferir também quanto que dá a distância aqui e aí trazer essa distância para frente. Você também consegue achar o ponto ali da frente, tá bom? Então, pessoal, normalmente, então, você tem que conhecer o eixo e saber para poder deduzir o que está pedindo. Na grande maioria das vezes, o exercício, se ele já falar máximo, ele já vai estar pedindo, então, provavelmente o y-vértice, mas às vezes ele pode pedir o x-vértice. Suponha que seja o faturamento de uma empresa, que, por exemplo, ó, esse gráfico representa o faturamento de uma empresa. E o tempo, e aqui, por exemplo, o x são as unidades vendidas, ou seja, a quantidade, né? A quantidade e aqui o dinheiro, tá? Então, por exemplo, quanto que eu tenho que vender para atingir o máximo do faturamento? Então aqui, pessoal, toda vez que ele me pedir a quantidade de peças, ele está querendo que eu calcule o x-vértice,
quantas peças ele vai ter que fabricar para atingir o lucro máximo. Então, ele está pedindo x vértice. Se ele falar bem assim, qual é o lucro máximo, aí eu não preciso calcular quantas peças, basta eu calcular o y vértice, que eu já vou estar calculando esse faturamento, tá? É possível calcular esse valor máximo aqui pelo x vértice? Se você pegar o valor dele e substituir na função, no lugar do x, vai dar o y vértice. Mas essa é uma maneira que eu acho muito mais rústica de fazer e não gosto muito de fazer dessa maneira, eu acho que dá muito trabalho, dá mais trabalho fazer. Mas é possível, tá? Se você encontrar o x vértice, você pode substituir na função, no lugar do x aqui, calcular quanto que vai dar e você vai chegar no y vértice, no máximo, né? Feito isso, pessoal, então perceba que os exercícios normalmente vão pedir aqui lucro máximo, altura máxima, valor máximo, ele vai estar falando desse cara aqui, ó. Valor máximo, ele vai estar falando desse cara aqui, tá? Quando ele pede o ponto de máximo, né? O ponto de máximo é o ponto que vai levar esse valor máximo ou esse valor mínimo, pode ser o mínimo também, se a concavidade for para cima, né? Então aqui é máximo, mas pode ser mínimo também. Então se ele pedir valor, é o y. Se ele pedir ponto ou quantidade para chegar lá no valor máximo, você vai fazer o x vértice, tá bom? Então eu espero que a gente tenha conseguido clarear para você aqui. E agora vamos pegar umas questõezinhas para materializar essa aprendizagem aqui. Na outra aula a gente até vai pegar outras questões de vestibular aí, do vestibular para a gente poder, do PAS, para poder entender melhor como é que funciona isso, tá? Eu trouxe algumas aqui para que a gente possa então treinar, aquecer, aqueles exercícios de treino, tá? É muito importante esse tipo de exercício para a gente reforçar, né? Alinhar, nivelar aquela bagagem. Então aqui, pessoal, ele deu a função, ele falou que é uma função f de r em r, ou seja, dos números reais nos números reais, tá? E aqui a função é essa e ele pediu o valor mínimo. Se ele pediu o valor mínimo, quer dizer que a concavidade é voltada para cima e ele está querendo então esse cara aqui, ó, tá? Então o gráfico vai ser alguma coisa assim, né? E aí ele vai estar querendo essa alturinha aqui, tá? Então, pessoal, ó, lembrando do que a gente falou, se ele pede o valor, ele está querendo o y vértice. Então eu venho aqui e vou conferir, tá? Eu vou fazer os dois só para efeito de treino, mas vamos ver aqui já já. Então vamos lá, a primeira coisa é eu achar o a, o b e o c da função que ele deu. O a aqui, pessoal, é 2, o b aqui é menos 24 e o c aqui é 1, tá? Então a gente vem aqui para fazer, vamos calcular. Então vamos fazer primeiro o y vértice, já que eu sei que ele vai querer isso aqui, menos delta dividido por 4a. Então eu vou ter que calcular o delta. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer o delta. O delta a gente sabe que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vou substituir tudo aqui. O b é menos 24, tá? A ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 2, vezes c, que é 1, tá bom? 24 vezes 24, vamos fazer aqui. Mas, salvo engano, acho que dá 484, mas vamos fazer só para conferir, tá? Vamos desenferrujar aqui. 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 2, 8, mais 1, 9, 2 vezes 4, 8, 2 vezes 2, 4, tá? 6, não, passou longe aqui, né? É 576, então. Vamos lá aqui. Aqui, 7, né? 7, 576, tá? Então, beleza, 576. 576. Menos 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Então, aqui, 8 vezes 1, 8. Então, aqui é 8, tá? Então, aqui nós teremos 576 menos 8. Então, aqui a gente passa para 568, né? Então, eu vou ter aqui 568, vai ser o meu valor do delta, tá? Acabou aqui? Acabou, né? Aí eu volto e troco ali para a fórmula, jogo ali na fórmula. Então, aqui vai ficar, ó, y vértice é igual a menos, tá? É menos porque aqui o
a fórmula traz um menuzinho ali, trago então o valor do delta, 568 dividido por 4 vezes o valor do A. O A é 2, então isso aqui vai ficar menos 568 dividido por 8. 4 vezes 2, 8. Então eu vou ter que fazer essa divisão. Então eu venho aqui, 568, vou dividir aqui por 8, tá? Tirando aqui, 8, 8, 64, então 7, 8, 56. Então tá aqui 7, 8, então vai dar aqui 56, vai ter um 0, 8 aqui, né? E 1, 71. Então eu vou ter aqui y vértice igual a menos 71. Esse é o valor do y vértice. Aqui, pessoal, só pela montagem da conta, eu já conseguiria então eliminar a letra A, letra B, e aí ficaria com C, D e E. Aí eu precisaria resolver, fazer a conta para poder descobrir quanto que ia dar. Mas veja que só pelo sinal, ó, porque aqui embaixo tudo está positivo, deu tudo positivo. Então, com esse menos ia ficar negativo. Então, eu já conseguiria eliminar o A e o B. Então, ficaria com as 3 possibilidades ali de valores negativos. E aí, a gente conclui que tem que ser, então, menos 71, tá? Aqui, se você fizesse confusão nessa questão aqui da Fundação Carlos Chagas, até que daria, de repente, para você concluir que estava errado e que ia ter que partir para o y vértice, porque se você fosse calcular aqui o x vértice, perceba que ia ficar um valor muito diferente, ó, ia ficar meio absurdo. Eu vou fazer aqui de roxo, vou fazer aqui no cantinho. Se eu fosse fazer aqui o x vértice, mas o exercício não pediu, eu faria menos b sobre 2a. O b aqui, pessoal, é menos 24, então eu teria menos 24, dividido por 2 vezes o valor do a, que é 2. Aqui eu ficaria com 24 dividido por 4, tá? E aí, 4 vezes 6, 24. Então, eu ficaria com 6. Veja que nenhuma das alternativas tem 6, tá? Então, claramente estaria errado eu calcular aqui o x vértice e achando que encontraria a resposta, né? Somente pelo x vértice. Eu poderia até usar aquilo que eu falei. Se eu pegar o x vértice, quando eu substituo aqui e aqui, o resultado disso vai dar o y vértice. Mas é uma trabalheira que eu acho que tem desse modo aqui tradicional, eu acho que sai muito mais fácil, tá bom? Então aqui, pessoal, a resposta correta então, letra C, tá bom? Então foi um exercício para a gente aquecer os motores aqui e aí vamos para o próximo. O próximo exercício aqui, ele falou que nós temos uma função f, uma função real, de variável real, dada por f de x igual a menos x ao quadrado mais 12x mais 20. E ele falou que isso vai ter um valor o quê? Máximo, mínimo, aí ele está pedindo aqui os valores, tá? Perceba, primeira coisa ele perguntou se é valor máximo ou mínimo. Então, só de olhar aqui, eu já sei, ó. Se é positivo, eu vou ter um valor mínimo, tá? Isso aqui eu vou ter um valor mínimo. Se é negativo, eu vou ter um valor máximo, tá? Então, eu já consigo tomar essa conclusão. Então, se o A ele for positivo, ou seja, for maior que 0, vai ser mínimo. Se for negativo, vai ser máximo. Olhando aqui, ele é negativo, então só posso ter máximo. Então, essas aqui que trazem mínimo já está fora, já não serve para mim. Então, eu só posso ter aqui como opção letra C, D e E. Agora, eu vou partir para o cálculo, né? Se ele está pedindo aqui, ele está pedindo assim, vai ter um valor máximo igual a tanto. Se ele está pedindo o valor máximo, eu vou calcular o valor, então. Se ele está querendo o valor, ele está querendo o y vértice, tá? Só corrigir aqui. Ele está querendo o y vértice. Então, vem aqui, vamos aqui, y vértice. Então, vamos lá. Aqui eu tenho, vou achar o A, o B e o C. O A aqui é menos 1, o B aqui é 12 e o C aqui é 20, tá? Beleza, fiz isso, tranquilo, tranquilo, beleza. Agora eu venho aqui, menos delta sobre 4A. Vou fazer o delta, né? Então, aqui é delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. Calculei aqui, agora eu vou substituir, tá? O B, pessoal, é 12 aqui ao quadrado menos 4 vezes A, que é menos 1, vezes o C, que é 20, tá?
aqui eu tenho o seguinte, 12 ao quadrado é 144, tá? Menos com menos é mais, eu multiplico isso aqui numa lapada só. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 20, 4 vezes 2 ele dá 80, então aqui, ó, beleza. Aí eu vou ter aqui 144, tá? Mais 80. Somando aqui, eu já jogo ali para poder calcular. Somando aqui, pessoal, eu vou ter 180 com 44, 224, né? 224 aqui. Beleza. Aí eu trago para cá, ó, y vértice vai ser igual a menos 224 dividido por 4 vezes o valor do A, que é menos 1. Perceba que se tem menos em cima e embaixo vai dar positivo, tá? Mas as alternativas também trouxeram valores positivos, então tá tranquilo. 224 sobre 4, vamos lá, 224 dividido por 4. Pego aqui 22, 4 vezes 5, 20, 6, 24, então tem que ser 5, tá? Então, beleza. Então, me parece que vai ter que ser a letra C, porque aqui é 7, aqui é 24, então parece. Vamos lá. 4 vezes 5, 20, desceu aqui 2, tá? Desceu 4, tá? Aí aqui eu vou ter 24. 4 vezes 6, 24, então 0. Então, eu vou ter aqui 56, vai ser o meu y vértice, tá? Aí ele falou bem assim, eu vou ter o valor máximo igual a 56 para x igual a 6. X igual a 6 aqui, pessoal, é o x vértice. Vamos conferir se é isso mesmo, se é o x vértice vai dar isso? X vértice aqui vai ser menos b dividido por 2a, tá? Então eu pego aqui x vértice, menos o b ali é 12, então menos 12 dividido por 2 vezes o a, que é menos 1. 12 aqui vai ficar menos 12 sobre menos 2, tá? Que vai dar exatamente 6. Então, bateu, tá? Muitos poderiam pegar essa questão aqui e começar pelo x-vértice, porque é o cálculo mais simples, e aí você já conseguiria ver que a letra C tem 6 e não é 12 nem 20 da D e E. Poderia também, talvez até seria mais rápido, uma vez eliminado o A e o B, tá? Se você eliminou A e B, realmente, aí se você fizesse pelo x-vértice, daria certo. Mas veja que se você não tivesse eliminado, você chegaria no 6. Então, você ficaria empatado entre A e C. Aí teria que tirar essa dúvida, teria que fazer de qualquer forma os dois, tá bom? Eu já parti logo para o y-vértice, já para a gente dar a treinada, porque ele normalmente é o que a gente usa mais, tá bom? Então, beleza. Próximo exercício para a gente afiar aqui. Ó, o valor máximo da função então ele quer o valor máximo y-vértice, então beleza. Então aqui é menos delta dividido por 4a. Eu sei que eu vou precisar calcular o delta, mas aqui eu já acho o a, que é menos 1, acho aqui o b, que é 2, e acho aqui o c, que é 2, beleza?